Deus, Ele tem falado, né? Desde o início do culto. E eu sei que Deus, Ele tem algo para entregar nessa casa. Amém? Eu sempre, quando eu vou ministrar na casa de Deus, eu tiro um tempo de oração específico para qual palavra que Ele quer ministrar na casa, além do jejum, e também eu peço confirmação, que Ele possa estar confirmando aquilo que Ele quer entregar na casa. E Deus, Ele, no decorrer da semana, Ele já tem falado a respeito do que Ele quer que pregue. Hoje mesmo eu liguei o rádio, antes de ligar o rádio, eu pedi a Deus uma confirmação, né? Mais uma confirmação. E por incrível que pareça, o pastor da igreja que estava ministrando no culto hoje de manhã na rádio, ele tocou no meu coração daquilo que é uma confirmação de Deus. Amém? E Deus também usou um servo aqui da casa dele para estar entregando uma mensagem para mim, mas inconscientemente Deus usou ele para confirmar a mensagem desta noite. Eu vou começar a ler o versículo, que é o primeiro versículo, que está em Jeremias 17:8, que diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Eu também gostaria, porque meu ministério não é um ministério sozinho, né? Meu ministério é um ministério junto com a minha esposa. Então, Deus tem usado pessoas, e sempre falando isso, né? E eu lembro do missionário Hugo, quando a gente estava ainda na outra igreja, ele falou sobre isso. Que Deus tem uma forma de usar comigo e com a minha esposa que são diferentes. Ele via como se fosse um forno produzindo pão. E um pão era diferente do outro, mas um completava o outro. Eu gostaria de chamar minha esposa porque eu sei que Deus colocou algo no coração dela, eu não sei, mas vai completar com aquilo que Deus trouxe para mim. E eu tenho certeza que Deus também vai usar a vida dela nesta noite. Amém? Eu gostaria que ela fizesse uma oração, não desfazendo a oração do pastor, mas uma oração da palavra que ele quer e que seja confirmação daquilo que Deus entregou para ela e daquilo que Deus entregou para mim. Amém? Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu peço a vocês nessa noite, esteja atento, porque o Senhor, Ele está falando nesse lugar. E o Senhor hoje, Ele quer entregar algo precioso nas mãos de cada um aqui. Porque nós sabemos que vidas estão abatidas, nós sabemos que vidas aqui estão precisando de renovo, de consolo, de direcionamento. Então não deixe que o inimigo roube a tua atenção. Concentre agora no pão que Deus quer entregar para a vida de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós elevamos nossas vidas mais uma vez até o teu trono de graça, Senhor. Nós estamos aqui como humildes servos, diante do teu altar, que o Senhor venha crescer, que nós possamos diminuir, que o Senhor venha aparecer nesse lugar, Pai, e que o teu nome seja glorificado aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, trazer confirmação, Pai, no coração de cada vida, Senhor. Pai, que o Senhor venha trazer, Pai querido, uma palavra, que venha levantar, Senhor, meu Deus, esse povo, para marchar, como foi dito aqui, Senhor, porque ultimamente nós temos clamado e clamado e clamado e não temos tido nenhum tipo de atitude, Senhor, que possa, Senhor, meu Deus, fazer o mar se abrir, Senhor. Pai, que nesse momento, ó Deus, nós possamos nos posicionar como guerreiros e guerreiras do Senhor, Pai, para marchar, Senhor, meu Deus, diante da peleja. E em nome de Jesus, Pai, que Satanás pega a sua bagagem, vai bater em retirada deste lugar, na autoridade do nome de Jesus, vai soltando cada vida agora, em nome de Jesus, tirando todo tipo de distração.
Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que os olhos sejam abertos agora, que haja entendimento, que os ouvidos se abram, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor faça algo novo neste lugar, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, agradecidos. Amém, amém. Amém. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva, não entrando muito a fundo do que foi falado já durante a semana aqui nessa igreja. Começou na terça-feira, a pastora Alexandra, né? Eu percebi que ela trouxe várias anotações e folhas. E quando ela chegou aqui, que foi passada a ministração para ela, ela até falou no altar que Deus havia mudado a mensagem quando ela subiu no altar. E aí ela começou a falar sobre o tema da campanha, que é sobre o avivamento. Só que ela começou a explicar o que era a palavra avivamento, entrou sobre a questão de Efésios 1:18, se eu não me engano, e aí foi falando com a igreja através disso. E aquela ministração que ela fez ficou ali. E Deus foi começando a trazer para ela. O que a gente vai fazer com o avivamento quando Deus derramar nas nossas vidas? Quando a gente conseguir se esvaziar de todo o nosso eu. E Deus nos encher. O que vamos fazer com esse avivamento que Deus nos deu? E aí eu vi, prestando muita atenção na ministração da irmã Tatiane, sexta-feira. E Deus falou muito comigo, profundamente comigo. Porque Deus começou a entregar na vida dela algo que tem que ser mudado em nós. E eu comecei a examinar o meu interior, o meu coração, e falei assim, é verdade. Porque muitas vezes a gente quer que Deus, Ele tira algo de outras pessoas, mas dentro de nós. Será que estamos capacitados, ou será que estamos prontos para retirar o nosso velho homem e jogar? Muitas vezes a gente quer que outras pessoas mudem, mas eu fiquei examinando o meu próprio coração. E ela falou, Deus conhece no coração e o coração. E durante a semana, aquela ministração que a Tatiane trouxe, na quarta, na quinta-feira, Deus tinha falado e tem falado sobre a questão do leite materno. Muitas vezes somos cristãos e ainda estamos nos amamentando, ou sendo edificados como crianças, com leite materno. Mas Deus, Ele trouxe a pregação de sexta-feira para falar comigo. Não, você não precisa mais de leite materno. Você precisa de comida sólida. Você precisa se alimentar de coisa sólida, que vai te manter de pé. E aí, Deus me levou nessa mensagem aqui de Jeremias 17, que diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E eu me lembrei do irmão Elano, do presbítero Elano, porque ele sempre fala isso. Ele fala que a gente tem que confiar no Senhor. Ele lembra da mensagem do que Deus deixou no livro, no manual que Deus nos deixou. Ele sempre fala, a nossa esperança é no Senhor. Essas são as falas que o nosso presbítero Elano fala aqui nessa igreja. E eu falei nesse primeiro versículo, conversando com Deus, eu falei assim, Deus, mas por que confiar no Senhor e cuja esperança é no Senhor? E aí, Ele me levou a ver o sentido da palavra confiança. Confiar é acreditar sinceramente, na sinceridade, quer dizer, é confiar na sinceridade e na boa vontade ou na intenção de alguém. O sentido hebraico da palavra é no sentido de confiar, mas na crença e na fé. E aqui o Jeremias, quando ele fala de confiar, é confiar em crença ou confiar na fé, que somente o Senhor está do seu lado. Amém? E aqui também tem a questão da esperança. E aí eu até trouxe a palavra aqui, que em hebraico, eu não sei pronunciar, mas tikiva, a forma de pronunciar. Ou seja, quer dizer esperar, aguardar com ansiedade ou ansiosamente. Então, além de confiar, de crer no Senhor, Deus nos chama
para esperar nele com ansiedade no Senhor. E aí eu fiquei pensando, Deus, quando se fala em confiar no Senhor, em esperar no Senhor, o que é isso? E aí eu lembrei de uma música que fala isso, que está no Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, os que confiam no Senhor serão como montes. Nós não somos montes, mas seremos como montes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como vai estar o Senhor quando confiarmos nele? Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Então temos que ter uma confiança e esperar no Senhor. Mas por que, Senhor, que eu estou trazendo isso para a casa de Deus? E aí Deus vai desenvolvendo e vai desenrolando coisas que Deus quer entregar na vida de cada um. E começa com nós. Eu analisando, meditando na palavra da Tatiane, meditando na palavra da pastora Alexandre, meditando na oportunidade do irmão Elano. E Deus foi falando, foi trabalhando comigo. E desde o início desse culto, Deus tem falado. Às vezes a gente não consegue conectar as coisas, mas Deus depois vai clareando para nós. E aí, Ele me trouxe também no Cântico dos Filhos de Corá, que é um dos salmos conhecidos, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confiança e esperança nos traz algo no nosso coração. E Ele quer que nós temos essa confiança nele. Como está a nossa confiança em Deus? Como está a nossa confiança em Deus? Será que estamos plantados perante Deus? Será que nossa confiança tem gerado raízes firmes? Será que nossas raízes são firmes quando vier uma adversidade, quando vier uma provação, quando vier algo? O que Deus tem a falar nesta noite conosco? E agora eu passo, que Deus use ela, que eu tenho certeza que algum mistério Deus quer falar sobre essas questões. Amém? Aleluia. Deus é lindo, não é? Então, nós estamos aqui falando sobre confiança. Acontece que, como nós vamos confiar no Senhor? O Senhor veio trazendo um texto no meu coração, em Provérbios 4, no versículo 23, que diz: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda a tua alma no Senhor. Esconda a tua alma no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo a gente vai passar por quê? Aflições. Nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados por nossos próprios desejos, nossas próprias concupiscências. Essa natureza carnal nos confronta todos os dias. E nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que guardar os nossos pensamentos, blindar ele no Senhor.
Como que você está guardando as suas raízes? Fortaleça as suas raízes nessa noite. Fortaleça a sua vida, fortaleça a sua fé. Olha o que o Senhor tem explicado para mim esses dias. Eu vou perder mais um dente. Não é porque cariou, não é porque quebrou, assim, por fora está perfeito, mas porque fraturou a raiz. Uma raiz fraturada condena todo o dente. Uma raiz consumida condena toda uma árvore. Uma árvore só cai porque as suas raízes enfraqueceram. Porque uma árvore com raiz forte pode vir fogo, pode vir o que tiver, enchente, que ela vai envergar, mas ela não vai cair, porque as suas raízes estão solidificadas. Como está a tua vida? Tua vida está solidificada na palavra de Deus? Ou qualquer vento que está vindo por aí já está derrubando e está oscilando a tua fé? Nós temos que fortalecer as nossas raízes. A palavra de Deus vai dizer para nós, em Tiago 1, no versículo 2, feliz é você por passar por provações. Alegra teu coração. Fica feliz, tenha grande alegria no teu coração. Começa a se alegrar no Senhor. Já foi dito aqui pelo nosso irmão. Era um dos textos que estava anotado aqui, de Romanos 8. Porque em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a perseguição, nem demônio, nem principado, nada pode separar do amor de Deus. Não é a amargura, não é nada dessas coisas que vai te separar do amor de Deus. Então começa a alegrar o teu coração no Senhor, sabe por quê? A palavra de Deus fala assim, não tema o homem, porque ele pode matar somente o teu corpo, mas tema a Deus, que além de matar esse corpo, ele ainda lança a alma no inferno. Temos que ter temor do Senhor. Temos que fortalecer as nossas raízes, porque se a nossa raiz apodrecer, toda a nossa vida será condenada. Nós precisamos nos solidificar na presença do Senhor. E aí, a palavra de Deus vai dizer para nós, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também das consolações. E aí a gente começa a entender que toda luta que a gente passa é uma escola para nós. É para que nós possamos receber de Deus consolo. É para que nós possamos receber de Deus sabedoria. Sabe por quê? Começa a analisar a tua vida. Toda luta que você enfrenta, logo mais adiante vem alguém com a mesma luta te procurar. E ele começa a se abrir contigo e falar, eu estou passando por isso. E aí você vai dizer, eu acabei de passar. Ou, eu estou passando também, mas eu já estou um pouco à frente. O Senhor já me deu estratégia. O Senhor já me deu sabedoria. Eu vou pegar na tua mão e juntos nós vamos vencer. Nós somos consolados para consolar. O Senhor derrama graça, Ele derrama misericórdia. Ele falou assim, olha, você vai vencer. Essa luta que tu está passando, você vai vencer. Porque eu sou contigo e eu já te fiz mais que vencedor. E o Senhor nos coloca de pé mais uma vez. Então começa a colocar adubo nas suas raízes hoje. Começa a acrescentar fé nas situações que você tem enfrentado. Começa a colocar confiança. Sabe por quê? Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também vai continuar sendo Deus. Se Deus te livrar da fornalha, do fogo ardente, Ele é Deus. Mas se o fogo te consumir, você sabe para onde você vai. Você não tem que temer. Você tem que
glorificar a Deus. Se Deus te curar, glória a Deus. Mas se chegar a hora de você partir para a glória, glória a Deus também. O apóstolo Paulo dizia para nós que o sofrer, o morrer ali, é lucro. Mas o viver é Cristo. Então, amados, nós temos que fortalecer. E aí, sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pai, e ele pegava essa criança e colocava essa criança para virar mortal de cabeça para baixo e subir, um menininho pequenininho assim, escalando as coisas e correndo e virando, e ele mesmo jogava o menino para cima e ele dava mortal e caía em pé. O pai ali aparando, para se caso acontecesse algum erro, né, o menino não se machucasse. E aí eu percebi que nós é que colocamos medo dos nossos filhos. É nós é que travamos os nossos filhos de serem grandes na terra. Porque o nosso Deus, Ele falou assim, vai, eu já te dei toda a autoridade para você governar sobre essa terra. É para você governar sobre as situações. Tenha confiança no Senhor. E o Senhor está falando assim, para de colocar medo. O Senhor não nos deu o espírito de medo. Ele nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Avança. Começa a marchar sobre essa situação que está te travando, que está te paralisando. Deus quer que você seja forte e corajoso. Deus quer que você se levante. E sabe o que o Senhor me falou? Romanos 8, no versículo 32. E o irmão aqui leu também. Porque Deus não poupou nem seu filho. Jesus foi morto na cruz, porque Deus entregou ele ali para morrer pelo meu e o seu pecado. Para que hoje a gente pudesse ter liberdade. Deus não propôs nem Jesus de sofrer o que ele sofreu por nós. Por que a gente tenta poupar os nossos filhos de passar por situações que nós deveríamos apenas orientar eles para que eles sejam fortes, para que eles sejam corajosos, para que eles confiem num Deus todo-poderoso, que para ele não há impossível. Começa a fortificar suas raízes e começa a dar força para os teus filhos também. Começa a criar uma geração de pessoas maduras que não mais são alimentadas com papinha e com leite, mas que recebem o alimento sólido, que vão levar eles aos lugares altos que o Senhor já preparou. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção. E aí o Senhor, Ele fala para mim assim, sabe, filha, o que está matando as suas raízes? Não é o que está entrando dentro de você. Jesus me levou lá na mesa, quando Jesus se assenta aos fariseus, em Mateus, no capítulo 15, versículo 11. Onde Jesus não lava as mãos para comer. E aí aqueles fariseus perguntam, mas Jesus, você não vai se lavar? E Jesus fala para ele, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai dos lábios, é que está matando as suas raízes. E o pior, não está matando só as suas, está matando as pessoas que te ouvem também. Porque a palavra de Deus diz, Hebreus 12, no capítulo 5, quando a amargura, ela cria raiz, ela te contamina e começa a contaminar as pessoas que estão ao seu redor. O que tem saído dos teus lábios? É vida ou é morte? Porque do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a morte também vem por ouvir uma palavra que nos destrói. E eu finalizo aqui e devolvo a palavra para meu esposo. Amém, glória a Deus. E é interessante, eu não sabia o que ela ia ministrar, o que ela ia falar, mas Deus tem conectado. Eu não falei para ela, eu vou falar sobre isso. Mas Deus tem conectado. Olha o que é interessante na palavra de Deus. Ele diz que o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele nos compara como árvore. Como árvore. E por que a gente está falando sobre raízes? Por que a gente nesta noite está ministrando sobre raízes? Sobre firmar as nossas raízes? Alguém conhece a árvore ipê? Ipê, né? Tem raiz que pode vir vento, não derruba. Mas engraçado. Esses dias eu fui no lago, lá na casa da minha tia, né? Que é a pastora Léia e o pastor Francisco. E na casa do vizinho tem um ipê rosa. E ela, infelizmente, com o vento que deu, caiu. Olha o que aconteceu. Uma árvore ipê cair por causa de um vento. E aí vem a questão das raízes. As raízes dela já estavam
comprometidas. E ela caiu. Aquela grande árvore, bonita, no outono, caiu. Estava no chão já. Então, assim, o que vai virar daquela árvore? A não ser alguém lá cortar para virar lenha, né? E aí, no versículo 8, ele diz: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Como árvore plantado junto às águas, junto ao ribeiro, ele vai dar fruto, não vai temer na época do calor. E é interessante isso, porque se eu for lá em Salmos, no capítulo 1, novamente ele vai nos comparar, o salmista vai nos comparar como árvore. Mas antes de nos comparar como árvore, ele também faz a comparação da palha ou da moinha. E ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinhas, que o vento o espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, confiar, esperar, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedores. O que Deus nos chama a atenção aqui? Em que roda estamos andando? Como estamos praticando o nosso caminho como cristão? Eu confesso que já sentei à roda de muitas pessoas. Muitos falam coisas aleatórias, muitos falam sobre religião, muitos falam mal de pessoas, muitos falam sobre coisas que, para nós como cristão, ofende até do ouvir falar. Só que a pessoa não é cristão, não tem como falar de algo para esta pessoa, porque ela não acredita naquilo que a gente vai falar e nem no livro que a gente estamos falando. Como ministrar algo sobre essa vida? E aí Deus fala que o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, meditar de dia e de noite, e seremos como árvore plantadas. E quando não fazemos isso, e quando nos comportamos como ímpios, seremos como palha, que o vento vem e assopra. E o que Deus quer conosco no dia de hoje? Que árvore nós somos, e que árvores estamos gerando em nós, que árvore somos, que raízes temos. E aqui fala sobre o fruto. Que fruto nós, como árvores, temos produzido? O fruto que eu desejo, que eu quero, que eu busco, é o fruto bom. É o fruto que outras pessoas vão arrancar de mim e vai experimentar e vai ver frutos bons, frutos doces, saudáveis. Mas, pegando o exemplo novamente lá do lago, lá no Corumbá 4, lá tem uma manga, que na época dos frutos, ela tá grande, tá bonita, tá cheia de frutos, mas quando retira um do pé, tá cheio de bicho por dentro. E tem que jogar fora. E aí eu fiz o teste, não, vou pegar essa aqui, cortei, cheio de larvinha. Peguei outra, estava bonito, cortei, cheio de larvinha. Eu falei assim, aí eu perguntei pro meu tio, mas por quê? Ele falou assim, não, é porque na época enche de mosca essa árvore. E essa árvore fica toda contaminada, com muitas moscas. E aí o fruto já vem. Quando amadurece, está cheio de larva. Contrário da outra que está do lado. A outra, mesmo tendo mosca, eu não sei
por quê? É porque são espécies diferentes de manga. A outra, que é a manga do tipo espada, é a comum, né, que eles falam. A comum, ela não. Pode ter bicho, você tira lá, você vê lá aquela, você corta ela, às vezes tem um podrinho lá, você tira, mas você pode comer ela. E a outra está cheia de bicho. Está cheia de bicho por dentro. E por que Deus quer falar isso conosco? A gente tem que procurar a água da vida. Quem é a água da vida? Quem é a água que vai regar as nossas raízes? Quem é a água que vai nos fortificar? E Jesus ele fala. Jesus ele fala que ele é a água, que ele traz vida e vida com abundância. E aí eu falo, Deus, qual que é a água que minha raiz está se alimentando? Será que a minha água é uma água que vai me purificar, que vai me fortificar, que vai me fortalecer? Ou é uma água comum, uma água podre? E aí eu lembrei da ministração da Tatiane, que ela falou que devemos estar meditando na palavra. Na palavra. E a palavra, ela vai colocar e trazer nos nossos corações as mudanças necessárias. Porque somos cristãos. Somos cristãos. E como cristãos, temos que estar meditando na palavra e mudando o nosso comportamento. Nosso comportamento tem que ser mudado dia após dia. E toda vez que eu acho que eu já sei alguma coisa, e eu vou ler a palavra, na verdade eu não sei é nada. Eu não sei é nada. E eu vi um rapaz, um americano, ele não é rapaz, ele já é um senhor, ele já estava lendo a Bíblia 200 e poucas vezes. 200 e poucas vezes. E ele fala que toda vez que lê, ele aprende algo novo. É a palavra viva. Uma palavra de Deus que é viva e fala conosco todos os dias. E sobre a árvore, eu fui analisar sobre a questão da árvore, e aí eu meditei sobre um documentário. Uma vez eu estava numa reunião de jovens, e lá foi falado sobre isso, e sobre a ilha de Salomão. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre a ilha de Salomão, que eles acreditam que a árvore tem um sentimento, é uma coisa importante igual a vaca é na Índia, né? Só que eles não têm essa questão de não matar a árvore, né? Mas, pelo que eu vi, as árvores velhas, eles podem arrancar, as que já estão morrendo, né? E as novas não, as novas eles têm que deixar elas lá. Só que aí aconteceu um problema naquela ilha, porque a economia deles se eu não me engano, a exportação de palmito. E aí teve um problema com árvores novas crescendo. E aí eles não podem cortar ela. O que eles fazem? Tem um grupo de pessoas que são contratados, e eles ficam 33 dias ao redor da árvore, proferindo xingamentos, palavras, que vai matar a árvore em 33 dias. E aí quando a árvore secar, eles podem arrancar essa árvore. Eu falei assim, gente, mas que curioso, a pessoa vai ficar proferindo palavras naquela árvore, e aquela árvore vai morrer. E aí eu vi outras pessoas, biólogos, não sei se é biólogo, que mexe com planta, eles falam, não, é impossível isso acontecer e tal, mas os vários documentários, se eu não me engano, tem até um filme antigo, que fala sobre isso, das pessoas ao redor da árvore, proferindo xingamentos, palavras de maldição para a árvore, e a árvore secando, e aí eles arrancando a árvore para fazer o plantio do econômico. É interessante isso que meu esposo falou, e é tão real que eu já vi vídeos deles aplaudindo um broto de flor. E conforme eles vão aplaudindo aquele broto começa a florescer. E eles já fizeram experimentos também com brotinhos, onde eles amaldiçoavam, falavam só palavras feias, e outros eles elogiavam todos os dias. Um secou e o outro floresceu. É muito importante aquilo que nós vamos falar uns para os outros, porque você pode matar, mas você pode dar vida também. Que você seja canal da boca de Deus. E uma coisa que o Senhor começou a me entregar aqui, nesse exato momento no altar, não está anotado aqui, é que o Senhor me fez ver um bambu.
E vocês sabem que o bambu, eles passam anos e anos sem aparecer nenhum broto sobre a terra. Sabe por quê? Porque o bambu, primeiro, ele investe nas raízes. Ele se fortifica nas raízes. Ele começa a crescer primeiro para baixo. Ele, até onde ele vai alcançar ali os lençóis freáticos, onde ele vai ter ali água fresca, limpa, e receber todos os nutrientes que ele precisa. Quando ele alcançou esse lugar, onde as suas raízes vão ficar fortes, aí ele aparece o primeiro broto. E aí o bambu, quando ele cresce, menino, pode vir o que for, vai balançar com o vento para lá e para cá, mas não vai quebrar, porque as suas raízes estão firmes. Como que a gente vai firmar nossas raízes? Meu esposo acabou de ler aqui. Medita na palavra de dia e de noite. Entra para o teu quarto, fecha a porta sobre ti, porque o teu pai, ele está te vendo, ele está vendo o teu coração, ele está vendo a tua intenção, ele ali, ele te conhece, e ali ele vai te fortalecer, ali ele vai te exortar, ali ele vai te consolar, ali ele vai te ensinar, vai te direcionar, vai te dar sonhos, projetos. Ele vai fazer tudo o que for preciso ali dentro daquele quarto fechado, onde ninguém está te vendo, mas o Senhor te vê. Sabe por quê? Nós temos um defeito, onde nós queremos apenas ouvir. Irmão, o que Deus tem para mim hoje? Vem aqui, diz para mim. O que Deus tem para a minha vida? Isso não é errado, a gente buscar uma orientação com alguém. Mas a principal orientação que nós temos que receber está na palavra de Deus. Porque essa não mente, essas são lençóis freáticos, fresquinha, água limpa, água pura, água que não tem contaminação, água que vai te dar o nutriente que você precisa para suportar tudo o que você tiver que suportar nessa vida. Então, meus irmãos, que a partir de hoje você tenha intimidade com Deus, para que você firme as suas raízes na presença do Senhor, que você receba água limpa. E quando vier a tempestade contra a tua casa, você está alicerçado na rocha. Pratica essa palavra, alimente dela, guarda ela no teu coração. Seja como um bambu. Ninguém está te vendo crescer. Ninguém está vendo o que Deus está fazendo na tua vida. Ninguém conhece as tuas raízes. Ninguém sabe que você está vivendo ali naquele secreto, naquele quarto com o Senhor. Você não está aparecendo, você não tem honra, você não tem nome. Ninguém sabe quem é você nessa terra. Mas você está ali sendo reconhecido e visto por Deus. As tuas raízes estão ali se fortalecendo. E quando chegar a hora, meu irmão, é onde Deus vai te honrar e vai soprar teu nome sobre essa terra. E porque Ele sabe que você agora está pronto para se levantar, porque quando o inimigo vier contra a tua vida, você não vai cair. Amém? Amém, glória a Deus. É interessante sobre o que minha esposa falou sobre que Deus está vendo. Então a continuação aqui do que Jeremias ele está tratando, ele fala primeiro, sobre confiar e esperar no Senhor. Depois ele nos compara como árvore. E depois ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo o seu caminho, e segundo o fruto das suas ações. Deus, Ele está vendo as nossas raízes. Ele está vendo o nosso coração. Eu sempre falo isso aqui. E aí, que Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas intenções. E aí eu liguei o rádio, e o pastor que estava ministrando no culto lá, não sei qual que era a igreja, ele estava falando sobre o Salmo 139. É aquele que Deus, Ele está vendo tudo. Você pode tentar se esquivar, você pode tentar se esconder, mas Deus, Ele te vê. E justamente, ele estava falando sobre, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Sem que haja uma palavra, Ele conhece, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele já sabe o que vamos falar, o que vamos pronunciar, e que seja frutos de bênção, e que seja frutos de vida, e que seja frutos de aconselhamento,
e que seja frutos de alegria para a vida de quem precisa. Amém? E aí, Deus me levou também em Lucas 12, 2, que diz assim: mas nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre o telhado será apregoado. Pois é forte isso. Deus, ele está nos chamando para ser um novo homem. Oh, Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Deus, ele está nos chamando para ser uma nova criatura, Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Pai, vai operando, Senhor Deus, nesta casa, Senhor Deus. Vai nos tirando, ó Pai querido Deus, o medo, Pai. Vai tirando o comodismo, Senhor. Vai tirando, Senhor Pai querido, do nosso coração, ó Pai. Arrancando, Senhor Pai querido Deus, tudo aquilo que vai empodrecer as nossas raízes, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, venha, Senhor Deus, sobre esta casa, Senhor. Ó Deus amado, ó Pai querido Deus, igreja, levanta em marcha, igreja. Deus está chamando esta igreja para ser diferente, para criar raízes, para que as raízes sejam plantadas junto aos ribeiros, para que a água possa frutificar e que seus frutos sejam frutos de bênção. Oh Deus Todo-Poderoso, ó Pai, venha guiar o teu povo, Senhor, sobre esta casa, Senhor Deus, sobre esta igreja, ó Pai. Venha fazer algo diferente, Senhor Deus, algo novo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Neste momento, ó Pai querido Deus, estamos aqui em tua presença, Pai. Fala, Senhor Deus, profundamente conosco, Senhor. Amplifica, Senhor Pai querido Deus, as nossas raízes, Senhor, para que possamos alcançar os ribeiros, Senhor, para que possamos alcançar as águas, Senhor, para que nosso tronco, ó Pai, possa crescer, ó Pai querido Deus, e para que nossos frutos, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, para louvor, ó Pai querido Deus, engrandecer o teu santo nome, Senhor Deus. Glória a Deus Todo-Poderoso, Pai, Santo, ó Pai. E vós, revista-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vós, se revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Se revestivos do novo homem, se revestivos do novo homem, se revestivos, igreja, do novo homem. Aquilo que foi fica para trás. Se revestivos do novo, em nome de Jesus. Pelo que deixai-vos a mentira, falai-vos a verdade, cada um ao seu próximo, porquanto somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, que dê graça aos que ouvem. E não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçai-vos o Espírito Santo de Deus, da qual estáis selado para o dia da redenção. Porque a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirado de entre vós, em nome de Jesus. Antes sedes uns para os outros, bendigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus tem chamado nós como igreja hoje para nos revestir do novo homem.
para que nossas raízes se alarguem, para que possamos beber a água do ribeiro, para que possamos ficar firmes no dia da amargura, da tristeza, porque isso ataca todos nós, isso vem assolar todos nós, mas que possamos resistir no dia, e nesse dia possamos ficar firmes. Amém? Eu gostaria de pedir minha esposa para fazer uma oração. Se coloque de pé. Coloca a mão no teu coração nessa hora. Pai, teu povo está reunido aqui, Senhor. É no teu nome, Jesus Cristo, que nós estamos reunidos aqui nesse lugar. Senhor, que nessa hora, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não agrada, Senhor, meu Deus, o teu coração, Pai, possa agora ser tirado das nossas vidas, Senhor, e que nós possamos agora nos revestir do novo. Porque eu sei que o Senhor não vai colocar remendo novo em odres velhos. Porque nós sabemos, Pai, que não aguenta, esse corpo de pecado não aguenta a tua glória. É necessário revestirmos de um novo corpo, de uma nova pessoa, Senhor, de um novo homem, de um novo ser, Pai. Não sendo mais carnal, mas agora sendo espiritual, aprendendo a discernir todas as coisas, Deus. Pai, venha trazendo, Senhor meu Deus, a limpeza, Pai, que nós necessitamos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, venha trazendo a consolação, Pai, que o teu povo precisa. A direção, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor nessa noite. Nos perdoa. Perdoa, Pai, pelas palavras, Pai, que saíram dos nossos lábios, que não foram agradáveis a Ti, que entristeceram o Teu Espírito Santo, Pai. Que dos nossos lábios não saiam mais palavras de morte, mas que apenas saiam palavras de vida, palavras que glorificam Teu nome, palavras de edificação, Pai, palavras de consolo, Senhor, palavras de direcionamento, Senhor. Guarda também a nossa mente. Papai querido, perdoa, Senhor, os pensamentos que vêm sobre a nossa mente, ó Deus, que, Pai querido, fazem com que nós possamos ter dúvidas de quem Tu és. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor tira toda a raiz de dúvida. Visita agora nosso coração, vai tirando a tristeza, vai tirando a angústia, vai tirando, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, todo tipo de aflição, Pai. Em nome de Jesus, vem com teu bálsamo, passando em nosso coração, nos fortalecendo nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Pai querido, ser levantados, Pai, ser como flecha, Pai, na mão do Senhor. Papai querido, que aqueles que tentaram cortar, Senhor meu Deus, a nossa árvore, possa ver que as nossas raízes estão fincadas, ó Pai querido, na Tua presença. E ao cheiro das águas, essas árvores vão voltar a florescer, Senhor. Essas árvores vão voltar a brotar, Senhor. Vai voltar a frutificar, porque é o Senhor quem sustenta os Teus filhos de pé, Senhor. E eu sei, Pai, eu sei que o Senhor está fazendo uma obra neste lugar. Eu sei, Pai querido, que hoje o Senhor está curando corações angustiados aqui neste lugar, Pai. Eu sei, Pai, que hoje nessa noite o Senhor está derramando um bálsamo, ó Pai, sobre a vida das pessoas que chegaram aflitas aqui, sem direcionamento, sem saber o que fazer. E o Senhor orientou: vem para o secreto. Vem para o secreto, tenha intimidade comigo, venha me conhecer, porque eu já te conheço, eu conheço o teu coração, eu sei das tuas aflições, eu sei daquilo que você tem feito, eu sei das tuas obras, mas venha me conhecer, porque quanto mais você descer em me conhecer, mais eu vou te exaltar, mais eu vou enxugar do teu rosto a lágrima, mais vou te fortalecer. Assim diz o Senhor para nós nessa noite. Busca conhecer o Senhor, busca ter intimidade com Ele. Não vai mais só de ouvir falar, não. Busca conhecer o Senhor face a face. Amém, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Nós queremos louvar uma canção. E a canção da Valesca diz: cortaram
cortaram a árvore cheia de vida. Mas ainda bem que a resposta ela vem do céu. Ela vem do céu. E o Senhor hoje traz resposta para a tua vida, amém? Amém.